Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Poli em Cena falando sobre. Primeiramente, deixe-me apresentar o Falando Sobre. Aqui é um espaço com assuntos diretamente relacionados ou não ao mundo do polidense. Então, dicas, sugestões e, sobretudo, discussões saudáveis e que venham a fomentar o cenário do polidense no Brasil. Serão mais que bem-vindos. E para inaugurar o Falando Sobre, eu decidi trazer o tema Homens no Polidense. Por que isso, Rafa? Por dois principais motivos. O primeiro deles é que há muitas dúvidas com essa crescente demanda dos homens no polidense. Em segundo, pelo próprio preconceito que os homens sofrem fazendo polidense. Tá, mas quais são essas dúvidas então? Bom, a principal dúvida que as pessoas normalmente têm e que vem tentar esclarecer comigo é relacionada à metodologia para dar aulas para homens. Tanto que essa dúvida apareceu na página do Poli em Cena lá no Facebook. Existe uma diferença de metodologia para dar aula para homens e mulheres? Será? E a parte do preconceito, Rafa? A gente está cansado de saber do preconceito existente com homens que se relacionam à arte, que se relacionam à dança. Então, você acha que seria diferente no polidense? Muitas mulheres, quando falam que fazem polidense, escutam várias coisas preconceituosas. Mas não vai imaginando que nós homens escutamos coisas muito diferentes, não. Você já pode até imaginar o que nós homens, quando falamos que fazemos polidense, escutamos, não é mesmo? Primeiramente, vamos abordar essa parte do preconceito, onde as pessoas ainda não entendem que existem homens fazendo polidense. E sempre quando eu falo que eu faço polidense, dou aula de polidense, as pessoas se assustam e falam: meu, como assim homem faz polidense desde quando? Pois é, homens fazem sim polidense, independente da orientação sexual. O único requisito para o homem fazer polidense é querer fazer polidense. Não há uma razão específica além da popularização para os homens adentrarem ao mundo do polidense. Alguns acabam fazendo pole pela dança, pela sensualidade, outros pelos movimentos de força e de grande impacto visual. E o cenário masculino tem crescido tanto que facilmente eu consigo pensar em diversos nomes aqui que representam o polidense masculino no mundo. Alguns nomes já conhecidos no mundo afora são os brasileiros Carlos França, com essa pouca força que o menino tem, e também o levíssimo Júlio Peixoto. O espanhol que também domina a arte do polipêndulo, o Saulo Sarmiento. O americano Steve Hatchless. E no leste europeu, porque claro que a gente não poderia deixar de fora o leste europeu, não é mesmo? O polidancer Slava Rusa da Estônia. Os russos. Os russos. Den Romanov. Dmitry Politov. Dmitry Fedotov. E Eugênio Greshkov. E um dos meus favoritos, o ucraniano Alex Shukin. Enfim, o ucraniano Alex. Com esses rápidos nomes que eu citei, nós podemos ver como o mundo do polidense masculino é heterogêneo. Ou seja, os homens eles estão conquistando o polifitness, o polisport, o poliarte e o polissensual ou o exotic, com as suas imensas pleasers. Acho que é pleasers. Assim, nós homens estamos deixando nossa marca registradíssima nesse exercício físico / esporte / arte / dança / várias coisas. E com essa crescente demanda do universo masculino no polidense e com as diferenças fisiológicas entre os gêneros, como por exemplo a produção de testosterona que acarreta numa bela diferença entre homens e mulheres, muitas dúvidas acabam surgindo quando vamos ministrar aula para os homens. Há uma diferença de metodologia para homens e mulheres?
Bom, primeiro vamos aqui pensar em duas partes muito fortes do pole dance, a dança e o fitness. Quando nós pensamos em aulas de dança e pensando assim em diversos estúdios de dança, não há uma divisão entre os homens e as mulheres. Eles fazem o mesmo exercício, a mesma aula. E quando nós vamos para o fitness, por exemplo, aulas de ginásticas em academia, nós não temos uma diferença nos exercícios em si para homens e mulheres. Homens não fazem exercícios diferentes dos exercícios das mulheres, mas sim pode haver uma diferença de carga. Pensando nisso, eu não acho que deva haver uma diferença de metodologia para ministrar aula para homens e para mulheres. Você pode manter a sua aula e ver como aquele aluno ele responde naquela aula. Até porque muitos homens procuram o pole dance pela questão da dança, pela questão da sensualidade. Outros procuram pela questão da força, pela questão dos movimentos que causam impacto. Então, provavelmente o aluno ele vai procurar a sua aula pelo que ele viu, pelo que ele se interessou naquela aula. Um ou outro pode sim procurar, olha, eu gostaria de fazer exercício de força, mas isso provavelmente ele vai falar para você. Claro que quando eu falo que não há uma diferença de metodologia para dar aula para homens e para mulheres, eu abordo o pole nesse momento como um hobby, como um exercício físico, como algo para promover a saúde, e não como um esporte visando alto rendimento, visando uma competição. Quando nós entramos no mundo do esporte, do alto rendimento, de competições, aí sim eu vejo diferenças de metodologia, mas também eu vejo diferença tanto em regras quanto em movimentação, que podem ser temas de outros falando sobre. E agora eu quero saber de você que dá aulas de pole dance para homens. Faz essa diferença de metodologia entre homens e mulheres? Sim ou não? Quem sabe o seu conselho acaba ajudando muitas pessoas, não é mesmo? E você que tem aquele amigo ou amiga que desconhece o universo masculino do pole dance ou tem preconceito com esse universo? Tá na hora de você apresentar os homens do pole dance para eles, não é mesmo? Obrigado e até o próximo Pole em Cena.